Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Ser mãe nos dias de hoje não é uma tarefa fácil. Se por um lado as mulheres têm mais liberdade para decidir quando querem ou não ter filhos, se tem mais espaço no mercado de trabalho e com isso mais independência financeira, por outro lado elas se sentem mais cobradas para exercer esses papéis sempre com excelência. É a imagem da supermulher, que deve ser mãe dedicada, profissional bem-sucedida e ainda com uma aparência impecável. O problema é que essa busca pela perfeição tem causado angústia e culpa nas mulheres. Sem conseguir dar conta de tudo o tempo todo, muitas mães vêm apresentando sintomas de depressão, estresse e sensação de fracasso. Tristeza e frustração por não conseguir atingir o ideal da mãe perfeita, tão difundido pelas redes sociais. A maternidade nos dias atuais é o tema do Panorama que começa agora. Aqui no estúdio eu converso com a psicóloga e psicanalista Marina Ottoni, autora da tese de doutorado intitulada Mães em Sofrimento, o mal-estar na maternidade a partir de uma perspectiva psicanalítica. Marina, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite para estar aqui falando desse tema. Marina, na sua tese você ouviu, muitas mães que estavam aí com alguns talvez problemas ou questionamentos a respeito da maternidade, muito em função dessas exigências que são colocadas em cima das mulheres. Esse perfil, esse conceito ideal de uma mãe que consegue ser perfeita na maternidade, profissional bem-sucedida, está impecável o tempo todo, isso é uma coisa meio difícil, meio utópica de ser atingida, não é? Com certeza. É um ideal não só de maternidade, mas também, se a gente pode pensar, um novo ideal de feminilidade, de ser mulher. Porque, historicamente, a maternidade antes era a única via de construção de uma identidade feminina, de afirmação e de reconhecimento social. Com o movimento da emancipação feminina, os movimentos feministas, as mulheres conquistaram o direito de trabalhar, de se realizarem, para além da maternidade. Só que a sociedade ainda está presa naquela ideia de que o filho é responsabilidade da mãe e que cabe à mãe se dedicar inteiramente ao filho. É um modelo de maternidade que remete a uma época histórica em que as mulheres viviam em prol da maternidade. Hoje elas não vivem mais em prol da maternidade. Então eu acho que tem um ideal da supermulher, da supermãe sendo proposto, que ele é incompatível com as demandas da vida moderna, ele é incompatível com os desejos que as mulheres nutrem hoje para além da maternidade. São poucas as mulheres, pelo menos assim, do recorte que eu tenho na minha clínica, das entrevistas que eu fui fazendo para a minha tese, são poucas as mulheres que querem viver para a família. E mesmo aquelas que optam por não trabalhar, elas querem se realizar de outras formas para além da maternidade, para a vida dentro ali do casal, para a vida dentro de casa, da vida doméstica. Então, eu acho, primeiro, que é um modelo incompatível com as demandas da vida moderna, com os anseios, os projetos e desejos que as mulheres nutrem hoje a partir do movimento de emancipação feminina. E, para além disso, o que eu acho ainda mais adoecedor, que é um modelo de maternidade que propõe uma relação com o filho que é impossível, que é uma relação harmônica, onde a mãe vai preencher aquele filho, onde ela vai atender todas as demandas daquele filho. E eu acho que as pessoas esquecem que a relação entre a mãe e o filho é como qualquer relação humana. Ela é ambígua, ela é contraditória, sempre vai faltar alguma coisa. Por mais que aquela mãe esteja ali presente, tentando preencher tudo para aquele filho, ela jamais vai conseguir preencher tudo, porque não existe isso. Nem nas nossas relações amorosas a gente lida com a falta no outro e com a nossa própria falta o tempo todo. Então eu acho que é um modelo adoecedor, incompatível com a nova realidade das mulheres a partir das conquistas, que a gente foi alcançando com o movimento feminista e com vários outros movimentos sociais. Pois é, quais as queixas mais comuns? O que as mulheres reclamam mais, vamos dizer assim? Sobrecarga, cansaço, que não é um cansaço, é uma exaustão, uma dificuldade de cumprir essa expectativa social, e isso gera sofrimento, gera adoecimento, gera depressão, porque o que elas vão se dando conta? Que por mais que elas se esforcem, esse modelo é uma utopia, como você mesmo falou. Ele é impossível de ser realizado.
Ele é impossível porque muitas mulheres querem muito mais do que ser mães, elas não querem abrir mão de se realizar profissionalmente, elas não querem abrir mão do autocuidado, elas não querem abrir mão de ter uma vida social, né, ativa. Hoje é muito forte esse movimento das mulheres fazerem grupos, delas se apoiarem entre si. Então, a vida social tem sido algo extremamente valorizado pelas mulheres. Então, acho que o que elas se queixam é da dor de perceber que elas não dão conta de responder essa expectativa e da pressão que elas sofrem para responder desse lugar da supermulher, da supermãe, que dá conta de conciliar tudo e ser tudo ao mesmo tempo. Pois é, você falou nessa questão da pressão, né? Com as redes sociais cada vez mais presentes na vida de todo mundo, é muito comum encontrar na internet os famosos conselhos virtuais de como educar melhor os filhos. O difícil nesse caso é conseguir discernir quais dessas informações são úteis e relevantes daquelas que não passam de achismos, de opiniões sem importância. Nossa produtora, que é antenada no que rola nas redes sociais, selecionou alguns vídeos que aparecem quando o assunto pesquisado é a maternidade. Olha só que interessante, vem cá. 5 coisas que toda boa mãe deveria saber. Meus filhos estão em primeiro lugar. Epa, não é assim não. 5 maneiras de você se tornar uma mãe melhor. Como criar um filho de sucesso? Você quer preparar seu filho para a vida ou apenas para mantê-lo confortável no momento presente dentro de sua casa? 4 lições que toda mãe de menina precisa aprender. Antes de começar com as lições, eu gostaria que você, mãe, entendesse o quanto o seu exemplo é importante na vida da sua filha. Ela vai aprender a ser feminina com você. Toda mãe de menino tem pelo menos 4 desafios para ensinar para o seu filho. Certamente o quarto é o mais difícil. Eu tenho 53 anos, 3 filhos e 2 netos. E eu vou te contar um segredo para você criar filhos seguros e independentes. O quanto antes você começar, melhor. É interessante porque isso ela fez um pequeno compilado de alguns vídeos que apareceram. E sempre todo mundo tem solução. E parece que as soluções são fáceis, né? Como encarar isso, esse excesso de informação, para se orientar um pouco mais e não se confundir? Isso foi algo que eu discuti na minha tese. Eu acho que a internet hoje, ela é benéfica e maléfica. Primeiro que eu acho que a internet é o maior veículo de propagação desse ideal da supermulher. Não só a partir do que os especialistas propõem em termos de criação de filhos, que eu acho que é totalmente fora da realidade da vida das mulheres hoje, mas porque aparecem essas mães perfeitas dando seus depoimentos, onde elas colocam receitas de bolo, né, como se houvesse uma receita para criar filho, e como se você não consegue aplicar aquilo na sua maternidade, a incompetência é sua. Então, eu acho que isso é extremamente prejudicial. Então, primeiro, eu acho que precisa ter um olhar crítico, né? Assim, às vezes, o que o outro está propondo pode ser, às vezes, possível para a vida dele, para a realidade dele, mas, às vezes, não é possível para a realidade daquela mulher. Então, às vezes, a gente vê algumas receitas, né? Você tem que ser presente com seu filho, porque a sua ausência pode ser traumática na vida dele. Como é que fazem as mulheres que são mães solteiras? Que elas são responsáveis, por exemplo, pelo sustento daquele filho. Então, você tem um recorte ali de uma realidade que às vezes aquilo que está sendo proposto é inconciliável com a realidade daquela mulher. Para além disso, cada filho é único. O filho é um sujeito, ele tem uma personalidade, ele tem uma forma de responder à intervenção dos pais que é muito única. Por isso que a gente não cria 2 filhos da mesma maneira. Ou às vezes tenta criar e eles ficam completamente diferentes um do outro, né? Completamente diferentes, e às vezes aquilo que você aplicou para um filho, sei lá, numa situação de birra, o outro não responde, porque eles são diferentes. Então, é uma ilusão a gente achar que a gente tem uma receita de bolo. Para além disso, eu acho que a internet vai propondo modelos de maternidade que muitas mulheres não conseguem responder, né? Por N razões. Às vezes, pelo que ela está se propondo enquanto um método de educação para o filho, às vezes pela própria realidade familiar dela. Enfim, acho que são várias coisas que tornam, às vezes, esses modelos incompatíveis. Então, o que eu acho que é importante? Olhar criticamente para o que está sendo dito na internet, não absorver aqueles conteúdos como se fossem verdades. E sair aplicando na sua vida sem se perguntar, primeiro, isso faz sentido para mim? Isso é coerente com o que eu penso, com o que eu acredito, com o que eu me proponho em termos de educação para o meu filho? Né? Porque cada um tem um entendimento e tem valores que são muito diferentes do que você quer transmitir para um filho. Então, acho que é preciso ter uma crítica. Eu acho que esse é um ponto inicial. É preciso ter cuidado, porque eu acho que hoje nós estamos num mundo que todo mundo sabe alguma coisa, né? Todo mundo se autoriza a saber alguma coisa, e muitas vezes são conteúdos vazios, de pessoas que estão só ali falando do seu ponto de vista, mas que se colocam numa posição como se fosse uma autoridade. Então, acho que a gente também tem que prestar atenção quem é a pessoa que está transmitindo esse conhecimento. E ainda que seja uma pessoa que estuda o tema, né? Ainda assim você pode não concordar com ela.
Você não precisa absorver aquilo como se o outro fosse o dono da verdade. Você pode discordar dela e tá tudo certo. Então, acho que é preciso ter cuidado, sabe? Ter crítica, se perguntar, isso faz sentido para mim? E não sair absorvendo isso como uma verdade absoluta. Perfeito. Bom, na internet a gente encontrou também vídeos de mães que falam sobre as próprias dificuldades com os filhos, mulheres que dizem abertamente que não desejam ser mães e até aquelas que estão na dúvida sobre engravidar ou não. Vamos ver mais essa sequência aqui. Eu não gosto da função de ser mãe. Eu não gosto de acordar cedo, eu não gostei de ficar grávida, eu não gostei de minha pele encher de manchas, eu não gostei de pausar minha carreira. Aí agora, o adolescente, agora eu não gosto de inúmeras coisas que mudaram de fase. Mas eu não gosto da função de ser mãe. Só que isso não invalida a minha maternidade, o amor incondicional que eu tenho pelas minhas filhas e tudo que eu dediquei e dedico a elas, entende? E é um tabu eu falar isso. Como muitas mulheres, quando eu falei, falaram obrigado, eu não sou um monstro. Você tirou 1 tonelada das minhas costas. E eu que tô sendo cancelada na internet porque eu disse que aos 37 anos eu estava em paz, sem ter filhos e sem ter ex-marido. E eu nem disse que eu não queria ter filhos, eu disse apenas que eu estava em paz, sem tê-los. Mas eu entro aqui no ponto de que realmente eu não quero. E sabe o que é mais absurdo? É que a minha escolha sobre o meu corpo, sobre a minha vida, sobre a minha escolha, gerou motivo de ódio na internet. E a verdade é que tem gente que não suporta ver uma mulher fazer escolhas diferentes, seja sobre a vida, sobre a maternidade, sobre a carreira, seja o que for. Drama de estar agora com 30 anos e estar indo para os 31, e a questão de quero ou não quero ter filhos. Eu queria ser a mulher que tem certeza que quer ter filho ou a mulher que tem certeza que não quer ter filho. Porque essas duas mulheres, elas estão resolvidas, elas sabem o que elas vão fazer da vida. E eu me pego agora, às vésperas de fazer 31, sem saber. Aí a gente pegou 3 situações específicas, né? Aquela de uma que fala abertamente das suas dificuldades, das suas limitações. A outra que fala da crítica pelo fato de não querer ser mãe, que parece que às vezes isso acontece também. Sim. E essa última aí que está na dúvida, que ainda não sabe e que infelizmente também nesse caso o tempo vai correndo contra a mulher, no caso, né, para tomar essa decisão. Sim. Tardiamente ou não. Queria que a gente analisasse essas situações específicas, como é que você vê casos que são exemplos, né, que a gente pegou de mulheres que encaram a maternidade de formas diferentes. Isso é muito novo, porque ser mãe era um destino. Aquela que nascia mulher, né, apta a procriar, ela nascia predestinada a ser mãe. Nunca foi perguntado para uma mulher, estou dizendo no passado, você quer ter filhos? E a mulher sequer fazia esse questionamento, porque estava posto. Eu nasci mulher, logo eu tenho que ser mãe, eu tenho que cumprir o meu papel, que era ser mãe. Hoje as mulheres podem fazer outras escolhas, isso é muito novo. Então esses questionamentos, se eu quero ou não ser mãe, é algo muito novo que aparece principalmente na clínica. Porque eu acho que as nossas mães, avós, elas sequer se perguntavam, elas simplesmente tinham filhos. Elas estavam, né, estava posto para elas. Primeiro, esse questionamento é muito novo. Eu acho que a sociedade não está pronta para esse questionamento, inclusive para as mulheres que falam, eu não quero ter filhos. Por quê? Porque essa ideia, né, de que a mulher tem que ter filhos e que ser mãe é a maior fonte de realização pessoal para essa mulher, ainda é muito viva na nossa sociedade. Essa crença que foi historicamente construída, esse mito, né, em torno da maternidade. Então, eu acho que isso está sendo gradativamente desconstruído. Eu diria que não está sendo desconstruído pela minha geração, né? Eu vou fazer 50 anos. Eu sou de uma geração de mães que nos criaram. Sim, você vai ser independente, mas você também vai ser mãe. E quando você se torna mãe, há uma expectativa de que você seja uma mãe como a sua mãe foi. E aí vem as coisas que são inconciliáveis e vem toda a sobrecarga e o sofrimento, né, das mulheres da minha geração. O que eu tenho escutado na minha clínica? Mulheres de 20 e poucos anos, 30 anos, primeiro, se perguntando, eu quero ser mãe? Segundo, construindo parcerias nos seus casamentos, onde elas, antes de ter filho, elas já começam a prestar atenção no parceiro e se perguntar assim, ele vai ser um pai ativo? Porque se ele não for, eu não quero. Eu não quero pagar o preço de ter que abrir mão da minha vida profissional, da minha liberdade, se ele não for me ajudar, se ele não for dividir comigo, se ele não for diminuir a minha sobrecarga. Isso é muito novo. E para além disso, eu achei muito interessante, né, algo ali do vídeo, 2 coisas. Essa mãe dizendo, né, eu amo meus filhos, mas eu não gosto de ser mãe. Isso é tão legítimo,
Porque ser mãe exige uma série de renúncias que é muito difícil para as mulheres fazerem hoje, é sofrido. E elas vão tentando equilibrar os pratinhos para tentar diminuir o impacto da maternidade na vida delas. E isso ainda é muito difícil, por quê? Porque a gente ainda não tem parceiros, principalmente dessa, vou dizer, da minha geração, que foram criados para serem pais ativos. O modelo de paternidade que eles tiveram é de pais que saíam para trabalhar enquanto as mulheres ficavam para cuidar dos filhos. Então, essa construção de uma parceria diferente, até o entendimento das empresas de abrir espaço para esses pais poderem ser pais ativos, de terem políticas públicas que permitam uma paternidade ativa, isso tudo é muito novo. Então, eu acho muito legítimo quando uma mulher fala, eu amo meus filhos, mas eu não gosto de ser mãe, por todos esses fatores que eu falei. E, para além disso, me chamou a atenção num dos vídeos ali que eu achei muito legal, que ela falou e que é verdade, a liberdade feminina incomoda. Incomoda porque, historicamente, nos foram negados espaços para trabalhar, para participar da vida política, para participar da vida social, para participar da vida cultural. Quando a mulher, por exemplo, teve acesso ao estudo, inicialmente, o que eram as disciplinas da escola? Prendas domésticas, se aprender a costurar, se aprender a ser mãe. É muito nova a mulher no mercado de trabalho, a mulher tendo posições dentro da política, dentro das empresas. Isso tudo é muito novo. Então, a liberdade feminina ainda incomoda. A mulher poder escolher ainda é um incômodo para a sociedade. Porque a sociedade ainda acha que nós estamos predestinados a ser mãe. Perfeito. Bom, aqui na redação da TV Assembleia, esse assunto de maternidade também gerou muitos questionamentos, algumas dúvidas, reflexões, e a gente tem várias mães que têm justamente que conciliar esse trabalho de cuidar com os filhos, de cuidar dos filhos com esse trabalho de jornalista. A gente pediu a duas delas que falassem um pouco da própria experiência para a gente refletir um pouco aqui. Primeiro foi a Sara, que é mãe de 3 filhos. Olha só o que ela nos disse. Eu fui mãe aos 28, aos 32 e aos 42 anos. E sinto que as cobranças da maternidade não acabam com o crescimento dos filhos. Eu tenho que me desdobrar para dar conta de ser suporte emocional, financeiro, secretária, Uber e outras demandas que surgem deles para mim e de mim mesma. É uma conta que nunca fecha, porque eu exijo de mim mais paciência do que eu tenho e mais disponibilidade para lidar com as questões deles. Ao mesmo tempo, eu sou cobrada para ter mais tempo para mim, me cuidar mais, sendo que eu tenho que trabalhar, treinar, estudar. Tem jeito de arrumar um clone para facilitar a minha vida? Muito bom. Pois é, não tem jeito de arrumar o clone. Não. Qual que é a solução, então? Eu acho que a solução é você trabalhar uma maternidade possível, dentro da sua realidade. Igual ela colocou ali, eu tenho que ser suporte financeiro, eu tenho que ser suporte emocional, eu tenho que ser isso tudo. Então, dentro disso tudo, o que é possível ofertar para esses filhos? Porque, como eu falei, sempre vai faltar alguma coisa. E tem, dentro desse ideal da supermãe hoje, né, há essa ideia ilusória de que essa mãe vai conseguir preencher tudo, não vai. Então, é meio que escolher onde que você vai faltar. Né? E o que vai ser possível você responder dentro disso tudo que são demandas reais da vida, da maternidade, né? Da vida adulta? O que vai ser possível? Porque se você tenta trabalhar com o impossível, você adoece, e adoece os filhos também. E cria-se uma ilusão para os filhos de que você vai estar sempre ali, que você vai estar sempre preenchendo tudo e não vai. E aí que você começa a trabalhar a autonomia. Quando você começa a dar espaço dentro, claro, né, da condição de cada filho, da sua idade, do seu momento de maturidade, para que ele também comece a se responsabilizar pelas coisas dele. Então, às vezes eu recebo pais, eu não estou criticando esses pais, né? Eu acho que cada um tem suas dificuldades. Às vezes o filho tem 18 anos e o pai está preocupado e a mãe está preocupada. Como é que eu vou fazer? Ele vai ficar sozinho em casa, mas ele tem 18 anos. Entendi. Entende? Isso é prejudicial para o filho e é prejudicial para a mãe, porque aí é o que ela falou. Fica cada vez mais sobrecarregado. E nunca acaba. Não vai acabar, né? A gente não deixa de ser mãe. A gente é mãe de filho velho, a gente é mãe de filho adulto. Mas a forma como a gente vai exercendo essa maternidade, ela vai mudando à medida que o filho vai crescendo, né? E uma coisa é fato, à medida que o filho vai crescendo, vai diminuindo a sua carga, porque o filho vai ficando autônomo. Mas hoje eu vejo a dificuldade de algumas famílias de dar autonomia para os filhos. E eu acho que isso está muito ligado a esse ideal da mãe que não pode faltar. Tem que preencher tudo. Pois é. Isso é adoecedor para a mulher e para o filho. Bom, agora vamos ver o que a Natália, que é nossa colega também e mãe de 2 adolescentes, falou. Olha só o depoimento dela. Sou mãe do Miguel, de 14 anos, e do Pedro, de 11. Redescobrir quem eu era após a maternidade foi um desafio. Tinha em casa um modelo difícil de copiar. Minha mãe abriu mão da vida dela para cuidar dos filhos. E eu não queria seguir esse modelo. Por isso, toda vez que eu fazia alguma coisa por e para mim, vinha a culpa.
Foram muitos anos lutando contra essa situação até eu me sentir mais tranquila para fazer algo sem os filhos. Mas por mais que eu saia, sempre vem alguém lembrando: os meninos estão com quem? Onde você deixou os meninos? Por que é ainda tão complicado para a sociedade entender que mães podem ter prazer não estando ao lado dos filhos? Eu quero destacar duas coisas. Uma Por coisa favor. que eu acho importantíssima, quando ela fala da experiência dela de maternidade a partir da mãe que ela teve, ou tem, né? A relação com a nossa própria mãe, ela atravessa não só a construção que toda mulher faz do ser mulher, porque a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Essa é uma frase da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa que eu gosto muito. E essa relação com a mãe vai atravessar também a construção da maternidade, porque você vai partir da sua experiência como filha para exercer a sua maternidade. Então, eu acho que é muito importante também as mulheres trabalharem isso. Eu tenho um modelo de mãe e um modelo de mulher, mas eu quero reproduzir esse modelo. E isso é difícil, porque a gente tem, às vezes, uma relação de fidelidade com a nossa mãe. Às vezes é difícil colocar a mãe em questão. Né? Às vezes a gente se sente traindo essa mãe quando a gente quer exercer uma maternidade que é diferente. Então, eu acho que esse é um ponto importante das mulheres trabalharem. A relação com a própria mãe, porque eu acho que é algo que retorna com toda a força no momento que você se torna mãe. E em relação à sociedade, eu acho que é isso que eu já estou colocando aqui. A sociedade ainda tem essa ideia que a mulher vai se realizar na maternidade e que o filho é a responsabilidade da mãe. Então, esse ideal, né, de que a maternidade é a maior fonte de realização, eu acho que as pessoas têm dificuldade de absorver que uma mulher pode estar feliz da vida bebendo com as amigas, saindo com o marido, viajando com o marido. Ela pode ser feliz de outras formas, porque ainda é muito viva essa ideia de que é na maternidade que a gente atinge a plenitude, que a gente se realiza. Não necessariamente. A maternidade pode ser só mais uma fonte de realização, mas há outras. A gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, que você já começou um pouquinho, que é em relação às diferenças geracionais das mães hoje. A gente tem uma geração aí que se tornou talvez mãe um pouco tarde, aquelas que começaram a trabalhar, que optaram por priorizar em um momento da vida a carreira profissional e estão sendo mães um pouco mais tarde. Por outro lado, existe a realidade daquilo que você colocou de mães que estão sendo mães com 20 e poucos anos, às vezes antes dos 30. Já se percebe diferenças de percepção da maternidade dessas duas gerações, vamos dizer assim, que estão sendo mães ao mesmo tempo, apesar da diferença de idade? Com certeza. Eu acho que as preocupações, as angústias são diferentes e a disponibilidade. Uma mãe de 40, ela tem preocupações que uma mãe de 20 não tem. Por exemplo, a mãe de 40, quando o filho dela tiver 20 anos e a chance dele ser emancipado é pequena, em função da própria realidade socioeconômica do nosso país, ela tem a preocupação que quando ela envelhecer, o filho dela ainda não está, vamos dizer assim, autônomo e andando com as próprias pernas, né? Então, isso é um ponto de grande angústia para essas mulheres, porque eu já estou sendo mãe velha. Outra coisa, a disponibilidade dessa mulher, inclusive física, em relação a esse filho, ela é reduzida, não tem jeito. A gente vai envelhecendo, a gente sente o impacto do nosso corpo do envelhecimento. Só que eu acho que ela tem uma maturidade que conta a favor dela, que a mulher de 20 não tem. Né? A mulher de 20, por si só, é claro que ela vai ter uma certa imaturidade que é da idade. E aí eu acho que tem um susto para a mulher de 20 com a maternidade, que eu acho que é um amadurecimento que às vezes vai se dar na marra e de uma forma precoce. A mulher se vê, de repente ela acorda e fala, agora eu tenho uma responsabilidade enorme na minha mão, por exemplo, as mães adolescentes, né? E eu preciso dar conta desse filho. Então, eu acho que há também ali um luto de uma perda de uma liberdade muito cedo, né? Porque você com 20 anos, você ainda está aí ganhando o mundo, né? É diferente de uma mulher de 40 que já realizou muita coisa. Então, eu acho, por exemplo, o peso da perda da liberdade para uma mulher de 20, para uma mulher de 40 é completamente diferente. Mulher de 40, ela já viveu muita coisa, a de 20 ainda tem muita coisa para viver. A mulher de 40, normalmente, ela já tem uma estabilidade profissional, a de 20 ainda está construindo. Então, eu acho que os conflitos e os lutos, eles são diferentes, em função do momento de vida. Perfeito. Marina, mais alguma coisinha final que você gostaria de acrescentar aí, falar para as mães que estão nos assistindo? Eu acho que é importante dizer um ponto que você não trouxe, mas que eu acho que é legal falar também, a questão da participação dos pais. Era a minha última pergunta, vamos falar nisso, você leu o meu pensamento. Eu acho importante falar disso. Primeiro que eu acho assim, tem uma mudança acontecendo nas famílias que ainda é muito incipiente. Eu atendo mulheres com uma realidade familiar onde os homens vivem em si o que eu chamo de uma paternidade ativa. E não é só ativa porque ele busca na escola, porque ele dá banho, porque ele faz dever de casa. É ativo porque ele toma decisões com essa mulher. E decisões difíceis. Como é que nós vamos educar esse menino? Esse menino está
está pirracento, ou esse adolescente está muito rebelde, como é que a gente vai manejar isso dentro de casa? Então, a mulher, ela conta com apoio que ela já não se vê mais tão sozinha e carregando o peso da responsabilidade de transformar aquela criança ou aquele adolescente numa pessoa do bem, né? Vamos dizer assim, né? Para além disso, eu acho que a nossa sociedade, ela desqualifica a importância do pai. O pai tem uma importância fundamental na saúde mental dos filhos. Primeiro, o pai, para um filho homem, por exemplo, ele é um modelo de masculinidade, então ele é uma referência importante. Para além disso, o pai é aquele que eu falo que vai barrar os excessos da mãe. Por quê? Porque é natural que uma mulher, principalmente quando o filho nasce, ela tende a criar uma relação de simbiose com o filho. Até pela posição de desamparo daquela criança. E às vezes tem algumas mulheres que elas têm dificuldade de sair desse lugar, sabe? De estar ali o tempo todo protegendo, o tempo todo ali tomando decisões por aquela criança. Tem um excesso, às vezes, na relação da mãe com o filho ou com a filha, que o pai é aquele que vai barrar essa mulher. O pai é aquele que vai chamar essa mulher, vai falar com ela assim, opa, peraí, mas a sua vida não é só esse filho. Eu tô aqui, né? Eu quero que você volte a ser minha esposa, se for o caso, eu quero que você volte a trabalhar. Então, eu acho que o pai, ele tem uma função importante, assim, de barrar os excessos da mãe com o filho, que acontecem muitas vezes, são naturais que aconteçam ali naquela relação. Isso é benéfico para a criança em termos de saúde mental. E eu acho que diminui muito o sofrimento, a sobrecarga das mulheres, quando você tem um pai que entra e que faz função de verdade, que ajuda, não ajuda, que faz parceria, porque na verdade é a responsabilidade dele. Você está vendo como é que até eu cometo esse lapso? Sim. Eu que estudo esse tema. Porque isso está tão introjetado na gente que a gente tende a dizer assim, ele ajuda. Não, ele não ajuda, ele não faz mais que a obrigação dele. Então precisa haver uma desconstrução de um ideal de maternidade que é incompatível com a atualidade, né, com a vida hoje das mulheres, com os desejos das mulheres. E é preciso haver desconstrução com o modelo de paternidade, que é dos nossos pais, que é do pai provedor. Que deixa para a mãe, e não deixa por falta de amor, deixa porque culturalmente foi isso que foi ensinado. Para a mãe, a função de cuidar, de educar. Então, acho que essa é uma desconstrução também fundamental, não só desse ideal, dessa supermulher, dessa mãe perfeita, que para mim é uma grande falácia, mas também é preciso que esses homens revejam a sua forma de ser pai. Marina, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Bom, o Panorama de hoje fica por aqui. Nós falamos um pouco sobre os desafios da maternidade nos dias atuais. Se quiser rever esse programa, basta acessar o portal da Assembleia ou então ouvir os principais trechos no seu podcast preferido. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.